Prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, queremos cumprimentar a todos nesta manhã e desde já dar boas-vindas a esse momento em que nos encontramos aqui para mais um encontro, estudarmos mais uma lição da Escola Dominical, desta feita, a lição de número 8, que tem por título Edificado sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Estamos dando continuidade nessa lição, nesse estudo sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Estaremos aqui mais uma vez fazendo uma meditação rápida. É claro que esse momento é bastante breve, nós seremos bastante sintetizados, iremos sintetizar bastante esse assunto, mas por certo será um momento de grande proveito, irá agregar muito aos nossos conhecimentos, o conhecimento que cada um dos irmãos já tem. Bem verdade que essa modalidade é bastante diferente da que tradicionalmente nós nos encontramos na nossa igreja estudando a escola dominical, mas estamos aqui sim para aproveitarmos também a meditação na palavra do Senhor. Bom, o textuário da nossa lição hoje traz a seguinte expressão: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E a verdade prática da nossa lição traz a seguinte expressão: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Querido, antes de continuarmos na introdução da nossa lição e passarmos para os pontos, nós queremos desde já aqui agradecer alguns irmãos que nessa manhã fria, já se faz presente conosco, o nosso irmão Gidalvo e a nossa irmã Patrícia, eles que são os primeiros a chegar aqui, não me deixam sozinho de jeito nenhum. Deus abençoe irmão Gidalvo, irmã Patrícia, é muito bom poder contar com a presença dos irmãos, e a paciência também poder nos escutar também. A nossa irmã Sandra Regina, é uma bênção de Deus, está sempre conosco aqui nas nossas manhãs de domingo, nessa live, bem rápida. Também nossa irmã Edinalva, nossa irmã Edinalva Lúcia Neves de Brito também está conosco, nosso irmão Josué Pereira, Deus abençoe, já assisti também o vídeo do nosso irmão Josué, e também que me sinto mais inspirado nessa manhã, já assisti a aula dele ontem à noite. Também nosso irmão Evandro Castro, Deus abençoe irmão Evandro Castro, nosso irmão Isaac Monteiro, Deus abençoe irmão Isaac, nosso irmão Roberval Ribeiro, pastor Roberval, que bênção, maravilha. Muito bom estar com os irmãos. Queridos, vamos continuar. Nós temos a lição de hoje, como falamos, já anunciamos, fala sobre Cristo, a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na semana passada, nós paramos a nossa lição falando de que o apóstolo Paulo, ele caminhava para a conclusão do capítulo 2, da carta de Efésios que estamos estudando, fazendo um resumo de todo o seu pensamento, de tudo que ele descreveu, que ele trabalhou com a igreja a partir do capítulo 2, versículo 1, tentando demonstrar qual era a condição do gentio, o resultado também do sacrifício de Jesus, que resultou na construção, na criação de um novo povo, de uma nova comunidade. E aí, ele, primeiro no capítulo 2, ele mostra que os gentios estavam vivendo mortos nas ofensas e pecado, e em seguida ele vai mostrar que isso mudou a partir do momento que os gentios ter um encontro com a mensagem do Evangelho. Há uma modificação desse estado caótico que os gentios viviam e passam agora a viver uma nova dimensão nesse aspecto que o apóstolo Paulo começa a comunicar para o gentio. Eu havia dito nos meus primeiros encontros aqui com os irmãos que essa carta do apóstolo Paulo, se nós pudéssemos utilizar uma palavra-chave, eu diria que é conscientização da igreja sobre essa nova posição que eles adquiriram
através do sacrifício de Jesus. Porque Paulo todo o tempo tenta conscientizar os gentios dessa nova realidade, que a partir dessa conscientização eles precisam viver, né, de acordo com essa nova realidade. Pois bem, o apóstolo Paulo, volta e meia, ele aponta para essa situação anterior e também mostra as mudanças que ocorreram a partir de um evento. Que evento foi esse? Cristo, a vinda de Cristo como resultado, né, dos decretos de Deus, da realização dos decretos de Deus, de criar a igreja. Pois bem, no versículo de número 13, que estudamos a semana retrasada, né, porque a semana passada trabalhamos com os versículos 16 e 17, 18, né, e também 19, mas no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos gentios, dizendo, mas agora, ou seja, ele está apontando para um novo tempo, né? Ele é uma afirmação que ele chama a atenção para a mudança, né, de situação, e que essas mudanças vai ocorrer, ele vai dizer que em Cristo, vós que antes estava longe, se chegou, né, para essa nova comunidade. Então, a nossa lição, ela vai mostrar, né, o Paulo vai trabalhar mostrando de que com a conciliação efetivada na cruz de Cristo, a igreja, os gentios passam a viver essa nova dimensão, como já falamos, e no versículo 19, ele vai usar, a partir do versículo 19, ele vai concluir esse pensamento, apontando que a igreja, ele vai usar 3 analogias, né, para identificar, materializar, descrever, melhor falando, essa realidade da igreja. E como falamos a semana passada, ele vai usar 3 figuras de linguagem. Primeiro, que a igreja passa a ser concidadãos dos céus, e aí passa, né, se refere a direitos que eles passam a ter a partir dessa mudança que houve, né, com o advento do evangelho. Como também, ele vai usar também a expressão de família, que os gentios agora pertencem à família de Deus. E fechamos a semana anterior. O comentarista quis dividir assim a lição, mas na leitura, quando lemos na carta do apóstolo de Efésios, ele trata com o mesmo pensamento. Mas para ficar de forma didática, o comentarista acabou dividindo em 2 lições. E na semana anterior, nós comentamos de forma rápida as 2 figuras de linguagem, que seria cidadãos dos céus, que trata de direitos, né? Agora não mais como estrangeiros, mas agora eles teriam direito na comunidade judaica, os mesmos direitos da comunidade judaica, como também faziam parte da família de Deus. O apóstolo Paulo, ele passa para o versículo de número 20, que é a lição de hoje, nós vamos estudar no versículo 20, 21 e 22, faz uma transição de pensamento, agora usando a linguagem de edifício. E ele vai dizer, no qual todo versículo de número 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, ele muda de pensamento da ideia de família, de cidadão, e vai agora mostrar que a igreja, descrever a igreja, ou os gentios também, agora ele vai dizer que estão edificados juntamente com o quê? Com os objetos que Paulo vai apresentar, que seria a pedra de esquina e os fundamentos. Os gentios, agora, junto, né, edificado nesse edifício, ele vai resultar na construção desse grande edifício, ou deste templo, que é a linguagem que ele vai usar nesses 3 versículos. Muito bem. Então,
Qual a linguagem, o que é que vai ocorrer nesses 3 versículos? 4 aspectos importantes na linguagem de Paulo, ele vai apresentar nesses 3 versículos que iremos estudar nessa lição de hoje. Primeiro aspecto, que há um fundamento que foi colocado na construção desse edifício. E que fundamento foi esse? Paulo vai apontar, nós iremos ver de forma rápida, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Também iremos conhecer melhor durante essa exposição. Também ele vai apontar que tem um aspecto importante no seu pensamento, que existe nessa construção uma pedra de esquina ou uma pedra principal, que é Cristo. Nós também iremos ver isso. E também um outro aspecto importante é como as demais pedras, e aí também se refere também aos gentios, estão organizados dentro dessa construção e como eles irão dar corpo a essa construção que Paulo vai se referir. Por fim, nós iremos também observar o último aspecto, que é a construção, né, desse novo templo que Paulo vai apontar aqui como um templo espiritual, a casa de Deus. Tudo bem? Feito aqui essa explanação aqui dessa abordagem de Paulo, nós iremos passar aqui para um ponto importante da nossa lição, o primeiro tópico, que é a construção do edifício espiritual. Primeiro nós temos que partir da ideia que a fala de Paulo traz aqui, né, abarca sempre a ideia da construção do templo em Jerusalém. E temos que ter também em mente que a história do templo em Jerusalém, ela passa por 3 grandes momentos muito importantes. Primeiro, a construção do templo de Salomão, né, que foi preparada pelo seu pai, o rei Davi, e depois Salomão, né, levou a cabo, né, a ideia de construir um templo para que Deus pudesse morar. A priori, era para que Deus pudesse morar, porque Davi estava meio angustiado, meio triste. Ele disse que tinha um prédio muito bonito para morar, um templo, e Deus, a arca de Deus, vivia lá, largada lá por uma tenda, ele estava muito desgostoso. Bom, a ideia de Davi foi muito boa, né, muito importante, né, possamos dizer assim, mas Deus não aprovou como um todo, né? Deus elogiou, mas disse que não estava cobrando de Davi a construção, né, de uma casa para ele, porque ele não poderia, né, morar dentro de uma casa. De qualquer forma, Deus aprovou e resolveu fazer a cabo através de Salomão. Salomão, nos seus primeiros anos de governo, de reinado, do 4º ano ao 11º, ele trabalhou de forma integral para executar o grande projeto do seu pai, que era construir o templo. Ocorre que quando Salomão constrói esse templo, que vai inaugurar, ele deixa claro, né, naquele momento de espiritual muito relevante para a história do povo de Israel e para a história sagrada, de que aquela casa não era capaz de conter Yahvé, né? Deus, né? Yahvé não era muito grande para morar dentro daquela casa. Então, percebe já na fala de Salomão, do rei Salomão, que Deus tinha um projeto superior para em execução, de que para construir uma casa de fato onde ele pudesse morar. E que vai ser concluído com o advento de Cristo, não é? Na inclusão do gentio, de todos os povos, dentro desse projeto de construção de uma comunidade, né, em que Deus pudesse habitar nela. Então, olha só, partindo dessa visão, né, e aí vamos recapitular que Paulo ele vai mostrar, nas lições anteriores nós trabalhamos, que Paulo aponta que os judeus os gentios estavam excluídos desse projeto, porque eles estavam distantes
né, excluído desse projeto quanto às promessas e quanto aos privilégios de poder adorar ao Deus, né, a Yahvé. E aí, por mais que ele se tornasse prosélito, participando da comunidade de Israel, no tocante à adoração a Yahvé, eles estavam excluídos. Como falamos na semana anterior, os judeus entravam para o pátio, né, para a parte interior do templo, mas os gentios eram obrigados a ficar fora, né, separado por um muro e ainda mais com um anúncio, né, um outdoor muito grande na parede do templo, dizendo: os intrusos, né, que entrarem serão mortos, serão executados. Então, pensar em entrar dentro do templo para os gentios vinha a ideia de morte. E aí Paulo vai dizer que eles foram, Cristo aboliu a lei que tratava das questões cerimoniais e que dava direito a alguém entrar no templo. Ele aboliu e permitiu o acesso dos gentios. E não só isso, não só permitiu o acesso, como também eles puderam agora entrar no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios espirituais. Então, olha só, Paulo vai dizer que a partir desse pensamento paulino, Paulo vai construir agora uma ideia para os gentios e judeus, que a ideia anterior, né, gloriosa, glamurosa, de que os judeus tinham exclusividade de adoração do templo, ela agora é abolida com a nova ideia de que Deus construiu um novo templo, não mais feito por mão de homens e num aspecto físico, mas um aspecto espiritual. E dentro dessa nova dinâmica, dessa nova construção de um novo templo, os gentios, né, passaram a fazer parte dessa construção desse novo templo, né? Desse templo que Paulo vai dizer que Deus construiu. Então ele vai dizer que esses gentios agora juntos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Então, vamos fechar aqui. Aprendemos o que é que temos aqui? Que o templo que Salomão construiu a princípio, ele depois foi destruído e foi reconstruído por Zorobabel. Numa terceira fase, ele foi reformulado por Herodes, que segundo a história vai dizer que Herodes levou cerca de 40 anos para a construção do glorioso templo, e que durante essas fases, pode-se contar cerca de 1000 anos de história do templo judaico. Então, o que é que nós podemos concluir? Que havia cerca de 1000 anos de identidade nacional, de identidade religiosa, e que Paulo vai agora dizer que esse histórico, né, desse templo físico em Jerusalém vai ser substituído, porque está obsoleto, por um novo templo agora que tem como base os ensinos dos apóstolos, dos profetas, e do qual Cristo é a principal pedra de esquina. Portanto, o que é que nós podemos também concluir com esse pensamento? De que, embora o templo, a ideia do templo físico havia sido abolida, não é? E passa a ter agora um novo conceito, passa a ganhar um novo conceito no pensamento paulino, a ideia central do templo, ela vai permanecer. Por quê? Qual era a ideia central do templo? A adoração, né? Ocorre que os gentios apenas não podiam participar por conta da exclusividade dos judeus. O que é que vai ser abolido? Esse exclusivismo religioso. Os gentios passam a incorporar, mas a adoração continua de forma mais eficaz, porque agora não só os judeus,
mas também os gentios passam a participar agora também desse novo santuário que Cristo vai construir a partir deste projeto, né, envolvendo ambos os povos, judeus e gentios. Amém? Vamos passar para o próximo subtópico desse ponto, que é o santuário cristão. Veja bem, nós falamos que os judeus, por muito tempo, tiveram a exclusividade de ter um templo, né, onde Yahvé poderia se manifestar, e só ele, os gentios, não podiam participar desse novo santuário. Ocorre que, na linguagem paulina, do apóstolo Paulo, ele vai dizer, e aí o versículo de número 20, número 22 da leitura de Efésios, ele vai dizer que, no qual também vós juntamente, ou seja, esse vós aqui se refere diretamente aos gentios, vós também. Observe que ele vai aqui, os gentios vai se somar a um grupo. E qual seria esse grupo? Seria dos apóstolos e de Jesus Cristo, não é? Nessa nova dimensão agora espiritual. Vós também, ele vai dizer no versículo 22, juntamente sois edificados para a morada de Deus. Então, o que é que nós podemos avançar mais nesse pensamento? Que é diferente, né, do pensamento judaico, a ideia de templo ganha uma dimensão superior. E isto é corroborado, queridos, como já disse, tanto pelo pensamento de Salomão quando inaugura o templo, como também Estevão, quando está sendo apedrejado, quando ele está discursando diante dos seus inimigos, ele vai dizer que Deus não habita em templo feito por mão de homens, não é? Paulo também, quando está falando lá no Areópago, em Atenas, ele vai dizer que o Deus dos céus não pode habitar nos templos feitos por mão de homem. Ou seja, nem o templo de Diana, nem o templo dos deuses pagãos, nem o templo judaico é capaz, né, de conter, né, esse Deus todo-poderoso. E qual é a ideia? Qual é a ideia agora? Paulo vai mostrar que um novo templo, né, que Deus criou um novo templo onde ele pudesse ser adorado, e agora esse santuário é o santuário dos cristãos, daquele que aceita Cristo como seu Salvador, passa agora a representar, não é, esse santuário onde Deus vem, faz morada e passa agora a ver essa verdadeira adoração com esse verdadeiro culto. O que é que nós podemos também avançar nesse pensamento? É que Paulo vai dizer que os gentios, eles passam, né, a se somar às demais pedras, né? E Pedro, ele vai dizer no capítulo 2 da sua primeira carta, ele vai também usar a linguagem de que os crentes agora são considerados pedras vivas. Então é uma linguagem muito interessante, a Bíblia usa, porque ele vai dizer que as pedras são vivas, e nós sabemos que pedras são seres inanimados. No entanto, Pedro vai dizer que os crentes agora, aqueles que aceitam a fé, passam a ter esse papel importante de ser considerado pedras vivas na construção desse grande edifício. Ou seja, ele tem uma dinâmica, né, que se refere aqui à ideia de crescimento, de algo que está em crescimento constante. Então, esse santuário agora não é mais estático, não é? Não se refere a uma condição geográfica, mas ele tem um dinamismo muito interessante, que cada pessoa que faz parte desse grande edifício também possui vida em si e cresce dentro desse edifício. Amém? Que Deus possa nos dar entendimento e compreender tudo isso. Jesus falando, e João escrevendo no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 23, diz: se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e
e viemos para ele e faremos nele morada. Então observe só que agora não é mais o templo físico, mas aqueles que amam a Cristo, né, e guarda a palavra que ele ensina, o Pai o ama e vem Deus, né, e Cristo através do Espírito Santo e passa a fazer morada dentro dessa pessoa. Então cada indivíduo agora passa a ser um santuário, né, um santuário de Deus. Queridos, ainda avançando mais nesse pensamento, Paulo vai dizer que Cristo é a principal pedra de esquina. Bom, ele usa uma linguagem que é muito empregada na arquitetura antiga, não é? Eles utilizavam, quando começava a construção, uma pedra principal, a primeira pedra. Essa primeira, ele usa a palavra pedra de esquina, mas há quem diga que, a depender da construção, ela poderia ser retangular ou poderia ser em forma de arco. De qualquer forma, a depender dessa construção, independente da forma de construção, haveria uma pedra principal. O Paulo vai utilizar aqui a construção mais retangular. E ele vai dizer que dentro dessa construção, ele vai utilizar de que havia uma pedra principal, que era a pedra de esquina, que a partir dela, as demais pedras iam sendo organizadas, formando um retângulo, né? As linhas que iriam delinear as divisórias, as demais colunas que ia ser acoplada nessa construção, mas que ia depender da posição dessa pedra principal. E Paulo vai dizer que Jesus Cristo, nessa construção, ele é a principal pedra. E essa expressão é utilizada a partir de uma leitura do Antigo Testamento. No Salmo de número 118, nós temos o salmista dizendo que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta como pedra de esquina. E isto é coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque foi o Senhor quem fez isso. Jesus também vai se expressando aos seus discípulos e contando uma parábola. Depois ele vai se identificar como esta pedra de esquina. Então Paulo não tem dúvida de que na construção deste edifício que é a igreja, Jesus tem esse papel fundamental como a principal pedra de esquina. É ele que foi colocado dentro desse projeto como a principal pedra, e as demais, né, a partir dos apóstolos que foram testemunha ocular, né, viveu com Jesus, testemunhou de Jesus, e o apóstolo João vai dizer que nós vivemos e conhecemos, né, vimos ele como a glória do unigênito do Pai. Esse testemunho aponta, os apóstolos apontam Jesus como sendo esta pedra principal. Pedro, no dia lá em Jerusalém, certa feita, estava dando um discurso e acusa os líderes de Israel como tendo rejeitado esta pedra, e que, embora ele estivesse sendo rejeitado, ela foi tomada, né, por Deus como a principal pedra de esquina, ou a construção deste grande projeto. Querido, avançando no nosso comentário, no segundo tópico da nossa lição, o apóstolo Paulo vai apresentar, né, o comentarista vai descrever para nós, como os apóstolos, o que seria esse fundamento de que Paulo se refere? Ele vai dizer que edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Que fundamentos são esses? Quem seriam os apóstolos? Bom, em ligeiras palavras, o que seria o conceito de apóstolo? O conceito de apóstolo aqui nesse texto aqui fala daqueles que tiveram, né, contato diretamente com Jesus e foi comissionado para anunciar, não é? Para representar, né, Jesus e anunciar os seus feitos. Eles foram comissionados diretamente por Jesus. E esses são considerados apóstolos. Eles foram investidos de uma autoridade
para representar Jesus na divulgação do Evangelho. E a estes a Bíblia vai mencionar, e a tradição da igreja vai mencionar que eles foram apóstolos, vamos chamar de apóstolos. A questão é, essa tradição, né, esse conceito continuou, a tradição entende que não, que a autoridade de apóstolo é restrita, não é, nesse sentido, àqueles que viveram, né, com Jesus, que viram ele ressuscitado. E a exceção aqui é o apóstolo Paulo. É claro que é controverso esse pensamento, porque vai ser apontado que outros apóstolos foram considerados. No entanto, a maioria entende que esta autoridade que é apontada aqui pelo apóstolo Paulo, de que é colocada como fundamento da igreja, se refere a esses apóstolos que viveram, né, com Jesus e viram a sua ressurreição, né, viram ele após a ressurreição e foram comissionados para sair, né, divulgando a mensagem do Evangelho. Também ele apresenta aqui também que o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que profetas são esses? Há um entendimento passivo de que esses profetas foram pessoas que exerceram o ofício na época da igreja, que viveram com Jesus e que exerceram um papel fundamental na divulgação desta palavra. Que palavra? Da revelação de Jesus Cristo como enviado de Deus para cumprir esse projeto de salvação, ok? Então, esse profeta aqui não se refere ao profeta do Antigo Testamento, mas profeta aqui que viveram a época de Jesus, no período da igreja primitiva, de que tiveram um papel fundamental na divulgação da revelação do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, perceba, nós temos um conceito muito vago de profeta, né? A ideia de pessoas que prevê o futuro, né? Que adivinha, né? Temos sempre essa ideia. Mas profeta aqui não tem a ver com esse entendimento. E que esse profeta aqui não pode trazer nenhuma revelação diferente da palavra de Deus, né, dos ensinos dos apóstolos, dos ensinos de Cristo, não é? Da revelação de Cristo. Então, qualquer ensino, né, qualquer menção de profeta fora desse conceito, não é, desassocia, né, destoa da verdade do Evangelho. Então, concluindo aqui, esse profeta aqui foram pessoas que viveram a época de Jesus e da igreja primitiva, ok? Então vamos passarmos à frente para concluir a nossa lição. E ele diz que esses profetas deram testemunhos. E que testemunho foi esse? Testemunho da revelação de Cristo, de que eles presenciaram. Tá certo? Então, é a partir desse fundamento que a igreja, né, vai ser edificada, ela vai ser construída e que os gentios, né, são convidados a fazer parte, né, desse projeto. Queridos, concluindo aqui, passando aqui para os finalmente, né, o último tópico da lição, em ligeiras palavras, estamos chegando ao momento final do nosso encontro. Paulo vai dizer que eles foram edificados para a morada de Deus. Então veja só, nós comentamos a princípios aqui de que os judeus tinham em mente de que a morada de Deus era o templo em Jerusalém. E isso era pacífico durante 1000 anos de história. Agora Paulo vai dizer que os gentios foram chamados, não é, para se juntar a Cristo e ao fundamento dos apóstolos e dos profetas através do testemunho que eles tinham de Cristo, e junto de forma organizada, não é? Eles foram construindo um templo para a morada de Deus. Maravilha? É bênção, né? Dá para dar até um glória a Deus aí, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, olha só, eu quero concluir com você
pontuando aqui esse entendimento de que a ideia de morada aqui, Paulo usa a expressão, né, está escrito aqui, segundo o comentarista, a ideia de naus, ou naus, né, podemos pronunciar assim, que se refere não ao templo em si, a construção do templo, mas se refere ao lugar santíssimo. Então, olha só, isso aqui é forte, né? Isso aqui é muito forte. Então, a ideia de templo, de morada aqui, fala do lugar aonde o sacerdote entrava, e o escritor dos Hebreus vai dizer, não sem o sangue, ele teria que estar com o sangue, entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para adorar. E quando você estuda a ideia do templo do Antigo Testamento, do tabernáculo, isso aqui tem lições muito grandes, porque ele entrava lá e conversava diretamente com Yahvé. Então, porque eles entendiam que lá dentro do santuário, do lugar santíssimo, Yahvé vinha e conversava com o sacerdote. Então, olha só, Paulo vai dizer que os gentios foram colocados nessa posição que eles agora fazem parte dessa construção, aonde Yahvé vem e faz nele morada. Maravilha, não é? Isso é maravilhoso. Então, olha só, e ele vai dizer o seguinte, que os crentes agora, os gentios, eles foram agora, através de Cristo, porque ele vai dizer, Paulo vai dizer, os escritores hebreus vai dizer que eles não poderiam, o sacerdote só poderia entrar se fosse com sangue, e na leitura que estamos fazendo, Paulo vai dizer que é por meio de Cristo, eles se tornaram morada do Altíssimo. Maravilha, não é? E olha só, essa morada do Altíssimo aqui dá a dimensão, nos traz a dimensão de que da glória de Deus que desce, que para sobre o lugar santíssimo. Então, todo crente agora, de forma ajustada, organizada a partir das verdades reveladas em Cristo, passa a ser morada, esse edifício aonde Deus vem por meio do Espírito Santo e passa a fazer morada. Queridos, é bom lembrar que o próprio Jesus, ele falou lá para a mulher samaritana, quando ela estava preocupada sobre a adoração, sobre o lugar de adorar, se era em Jerusalém, se era em Samaria, Jesus vai dizer que viria o tempo, já estava chegado, de que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade, ou seja, não mais no templo, mas agora Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer, não sabeis vós que sois templo e morada, sois templo de Deus e morada do Espírito Santo. Percebam que os gentios agora, eles passam a fazer parte dessa comunidade santa agora, dessa comunidade que Deus construiu, em uma dimensão muito mais superior do que a que havia no judaísmo. E não só os gentios, mas todos quanto crerem na mensagem do Evangelho de Cristo. Então, queridos, concluindo aqui, o que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos o seguinte, de que a construção do templo, a igreja de Cristo, é comparada a um grande edifício em construção que está num processo constante de crescimento, de aperfeiçoamento, através da fé no Evangelho, através de Cristo, a igreja prossegue para essa unidade espiritual, e de que Cristo é a principal pedra de que forma esse fundamento, a principal pedra de esquina, e que os apóstolos, juntamente com os profetas, e esses profetas que nos referimos aqui, aqueles que conviveram com Cristo e com a igreja primitiva, a partir daí, a igreja passa a formar esse templo, essa unidade espiritual, não forma uma nação, mais como o judaísmo, mas uma comunidade interracial, formada por vários
para os povos, né, por todas as tribos e nações, e agora formando aí a Igreja de Cristo, a quem foi revelada o grande mistério que nós iremos aprender na próxima lição. Queridos, muito obrigado. Ficamos por aqui por hoje, né, com essa live. Esperamos que você tenha aprendido aí também com essa leitura rápida. Que Deus abençoe aí a todos os irmãos presentes aqui conosco. Nós estamos vendo aqui a nossa irmã Jacilene, nossa irmã Laura Souza. Deus abençoe nosso irmão William Carvalho, que Deus continue abençoando. Nosso irmão Carlos Henrique, que o Senhor continue abençoando. Nossa irmã Alexandra, nossa irmã Patrícia Pires, que Deus abençoe a todos os irmãos. Nosso irmão Oséias Cavalcante, nosso irmão Ricardo chegou aqui também, Deus abençoe. Nossa irmã Maria Conceição, que Deus abençoe esses irmãos. O pastor Edson Aparecido, o pastor da nossa igreja, que Deus abençoe os nossos irmãos. Nosso irmão Cláudio César, juntamente com nossa irmã Solange Caseu, Deus abençoe. Nosso irmão Gesiel Pereira, nosso irmão Anthony, que Deus abençoe a todos os irmãos. Irmã Edinalda, irmã Lúcia, que Deus abençoe esses irmãos. Nossa irmã Kelly Castro, que Deus continue abençoando esses irmãos. Irmã Ida Albuquerque, a paz do Senhor para esses irmãos, que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos e que possamos continuar aprendendo a palavra de Deus, estudando essas lições maravilhosas. No próximo domingo estaremos estudando sobre o mistério revelado. Será uma bênção e uma oportunidade ímpar para aprendermos mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham todos um ótimo domingo e até o próximo encontro.